Fala, meus heróis! Hoje eu começo mais um vídeo e vou chamar esse vídeo de Alex, a linda deficiência. Vou começar aí falando da minha infância. Minha infância foi uma infância muito divertida. Apesar de algumas limitações, de algumas brincadeiras, sempre me senti muito incluído com os meus amigos daqui do bairro, mesmo aqui como de Osasco, com meus amigos de escola. Não pude algumas brincadeiras, mas as que eu pude participar, eu participei de todas, bolinha de gude, peão, figurinha e o principal, soltar pipa. Soltar pipa era o que eu mais gostava. Soltar pipa é até algo engraçado, porque até um certo ponto eu conseguia erguer, nós mesmos fazíamos nossas pipas, rabiola, todo aquele artesanato, era muito bom. E na hora de soltar o pipa, a gente ia pra uma grameira que tem aqui perto, e a gente ia soltar a pipa lá. Às vezes o pipa da vida, às vezes você vai tentar subir o pipa da vida. Na vida, tem a rabiola junto com o pipa, mas não descarrega o pipa da vida junto com a rabiola. Dependendo de como tava o vento, era super tranquilo, eu mesmo erguia o meu pipa. Tinha situações que não dava, precisava que alguém erguesse pra mim, me ajudasse a erguer o pipa. Mas o momento engraçado é que quando a gente tinha o relinho, e ficava tirando o relinho um com o outro, quando eu cortava o pipa de alguém, esse alguém corria lá, buscava o seu pipa, trazia de volta, colocava no ar e a gente voltava a soltar a pipa. Só que quando eles cortavam meu pipa, era eles que tinham que buscar o meu pipa, porque eu não tinha como, era grama, eu andava de cadeira de roda na época, e sempre caía muito longe. Então eles mesmos buscavam meu pipa, e se precisar me ajudavam a erguer o pipa novamente. Bolinha de gude, também brincava bastante. Chegava em casa imundo, porque ficava a maior parte do tempo sentado no chão, na terra, a gente jogava na terra, então a roupa voltava imunda. Eram brincadeiras que eu tive sempre aqui e também na escola, foi um período muito bom. Não me lembro de ter sofrido nenhum tipo de preconceito, nem nada, sempre foi muito tranquilo as nossas brincadeiras. Aí depois veio o momento de videogame, onde a gente se reunia na casa um do outro. Teve o período assim, que também marcou, que era a época de skate. O pessoal começou uma época, todos os meus amigos andavam de skate, eu andava de cadeira de roda, mas nem por isso eu ficava de canto pra nada. Então eles faziam rampa, ou eles estavam na rua andando, no corrimão. Eu gostava muito de desenhar, tentava grafitar uma coisa ou outra, até uma letra ou outra, um trabalho ou outro saía. Então eu sempre estava incluído no meio ali, junto com eles. Aí nessa época de skate, a gente já era um pouquinho mais velho, e foi feita uma pista de skate aqui na cidade, um pouco distante. Sempre que possível, eles colocavam o skate atrás da cadeira de roda e empurravam minha cadeira de roda até onde era a subida. Nas descidas colocavam o skate no chão e descia remando e empurrando a cadeira. Então assim, sempre foi bem participativo. Minha infância, assim, eu falo que eu não tenho o que dizer. Eu brinquei muito. Independente das limitações de algumas brincadeiras, eu sempre pude brincar muito. Agora eu vou falar do período da escola. Eu estudei em Osasco, da pré-escola até a segunda série do ensino fundamental. Lembro de pouquíssima coisa, lembro que era muito bem cuidado lá também. As pessoas sempre de olho para que eu não me machucasse. Minha mãe, se eu não me engano, ia nos meus intervalos ficar comigo lá. Enfim, sempre bem cuidado lá, nunca tive nenhuma ocorrência. Depois eu vim pra cá, pra Itapetininga. Aí da terceira série do fundamental até o segundo ano do ensino médio, eu estudei na mesma escola, na EEPSG Professor Sebastião Vilaça. Uma escola que eu amo de paixão, foram mais de 10 anos nela. E desde o momento que eu pisei naquela escola, eu sempre fui muito bem recebido. Gostava demais do lugar. Eu vi aquelas grandes mudanças ali de uma escola de um tamanho médio para uma mega escola, um prédio de 2 andares, enfim. Até esses tempos atrás tem uma revista aqui na cidade, onde eu estava fazendo uma reportagem para eles falando sobre como foi emprego, né? Conseguir emprego para mim. E como eu acho que é o mercado de trabalho hoje em dia para as pessoas com deficiência aqui na cidade.
E a moça que estava fazendo o texto junto comigo, né, da revista, é filha de uma inspetora, de uma das pessoas que era inspetora de aluno lá, a dona Ana. A Ana é uma pessoa excepcional. E ela comentou que a mãe dela acompanha o canal, que gosta muito. Então, deixando um forte abraço para Ana. Muito obrigado pela paciência. Ela pegou desde aquela fase da terceira série, onde era uma criança assustada, com medo de tudo, com medo de qualquer coisa poder acontecer, até a fase da adolescência, onde virou aquela pessoa que deu trabalho. Falo no sentido que eu sempre fui muito... Não gostava de ficar muito em sala de aula, andava pra lá e pra cá, enfim, sempre fui bem agitado. Não me lembro de ter sofrido bullying, apesar dessa época a gente nem conhecer essa palavra, o que era isso, mas eu nunca passei por isso. Acredito que o fato seja porque eu fazia parte do pessoal que podia fazer bullying, então por ser muito comunicativo. Sempre fui cobrado da escola, dos professores, dos inspetores, da diretoria, de todos, como qualquer outro aluno. Nunca teve passada de mão na cabeça. Agradeço muito a eles por tudo isso também, porque é graças a isso que eu sou quem eu sou hoje. Então, Sebastião Vilaça, eu fui até o segundo colegial, o segundo ano do colegial. Bom, o período que eu posso falar para vocês aí que eu posso dizer que eu sofri algum tipo de preconceito foi esse, mas nem foi no Vilaça. Quando a gente estava no primeiro, segundo grau, a professora de matemática, a professora Cristina, sempre incentivava a gente a já pensar em fazer um curso técnico, a já ir se preparando para o mercado de trabalho, que faltava pouco. E a cidade que nunca foi de ter muitos cursos na época. Como eu era deficiente, tinha que ser algum curso bem específico, e eu gostava muito de informática. Daí ela me deu a ideia de tentar fazer a prova numa escola técnica, numa cidade vizinha, aqui em Tatuí, numa ETEC que tem lá. E eu mesmo, pra você ver como é a vida, gerei um certo preconceito comigo mesmo, né? Comecei a falar pra ela, professora, mas é em outra cidade, como é que eu vou? Tenho ando de cadeira de roda, condições financeiras para pagar uma van é difícil. E eu não me esqueço que ela virou para mim e falou: Alex, vamos fazer o seguinte, vamos parar de colocar a carroça na frente dos bois? Você já passou na prova? E eu falei para ela: não. Ela falou: então, por que você está preocupado com isso? Vamos por partes? Vamos fazer a vida por etapas? Foi assim, aquela coisa que me deu né? Eu fui, fiz a prova. Das 33 vagas, passei em 11º, não esqueço isso, faz muito tempo. Vim numa felicidade imensa. Sabe aquela coisa de quebrar barreiras? Descobri que tinha condução aqui do município que levava os alunos até lá sem custo algum, sabe? Tava tudo perfeito. Até o período de fazer matrícula, acredito eu, foi quando a gente chegou, acho que foi minha mãe, o meu pai que foi lá para fazer a matrícula, e o diretor colocou várias dificuldades, que a escola era antiga, que não tinha acessibilidade, que não tinha quem levasse eu no banheiro, quem subisse eu nas escadas de entrada da escola, nem lá dentro, porque lá dentro só tinha escadas, enfim, aquele balde de água fria. Foi algo assim que marcou bastante. E foi o primeiro momento que eu me senti... Eu acho que eu não posso dizer nem discriminado, que acho que eu não tinha noção dessa palavra, ou eu não sei. Mas assim, foi algo que me derrubou. Mas daí a gente começa a ver outros caminhos, né? Tem o Senac aqui em Itapetininga, outro local que eu já tinha feito curso básico lá, né? Que era o PET, Programa de Educação para o Trabalho. Só que era um curso caro, porém na época eu recebi o LOAS e através desse benefício eu passei a pagar o meu curso e acabei fazendo por aqui. Lembro também que o diretor da escola que eu estudava aqui no Sebastião Vilaça ficou muito irritado. Ele entrava 2, 3 vezes nesse período assim em salas de aula e falava: olha, o amigo de vocês sofreu preconceito, uma escola recusou aceitar ele pela deficiência dele. Ficou super chateado comigo porque eu não movimentei nenhum tipo de processo nem nada sobre esse assunto.
Mas assim, era algo que pra mim era novo, era a primeira vez que tinha acontecido. E eu tava naquela fase que eu ia passar muito por isso, ia ter que engolir, ia ter que descer, né? Ia ter que descer goela abaixo, essas coisas. Hoje eu já penso diferente, tá? Fui fazer o curso no Senac. Senac também, uma instituição fenomenal. Me acolheu de uma forma também fora do comum. A diretora Beth, a diretora na época era a Beth, pessoa sensacional, que o maior sonho dela era que eu me formasse em algo para ser professor do Senac, que ela queria que eu lecionasse lá no Senac. Tem a Heloísa também, que eu acho que atualmente a Heloísa é a diretora lá. Pessoas assim que me acolheram de uma forma inexplicável. Enfim, daí tive que sair do Sebastião Vilaça no último ano, depois de quase 10 anos com a mesma turma. O terceiro colegial, época de se formar, tive que trocar de escola, porque lá no Sebastião Vilaça não tinha o terceiro colegial de manhã. E eu fazia o curso técnico à noite. Mudei pro Darcy Vieira, fiquei lá durante um ano, também bem acolhido. E terminei o terceiro colegial lá, junto com o técnico no Senac. Aí, nesse período, você já é um pouco mais maduro, dos 16 para 17, e já tem aquele senso de saber que você é uma pessoa com deficiência, saber que você tem limitações, saber que a sociedade te limita, a parte urbanística, então nem se fala. Então assim, e eu tinha que arrumar emprego, que eu tava chegando naquele período que eu tinha que trabalhar. E daí veio aquela coisa, o que vai ser a partir de agora? Como eu, uma pessoa com deficiência, vai conseguir um emprego? E no término aí do colegial, surgiu 7 vagas, na realidade, para pessoa com deficiência, numa empresa do estado, no DR, que é o Departamento de Estrada de Rodagem, para trabalhar terceirizado lá. E eu falo assim com muito orgulho, eram 7 vagas, só tinha, com formação além do ensino médio, só tinha um senhor que era um professor, que era professor de história, e daí parou de dar aula para ir para uma área administrativa, e eu com o curso técnico. Os demais era só, as demais pessoas com deficiência só tinha até o nível médio. E assim, foi gratificante ver que eu já tinha dado um passo a mais na minha vida, que eu já estava caminhando pro caminho certo, né? Me preparando, né? Para enfrentar aí o que viria, né? O mundo, né? Para enfrentar o mundo. Enfim, trabalhei no DR durante 5 anos. Nesse período aí que eu tava no DR, a mãe do Vitor, que era meu namorado, engravidou. Aí eu trabalhei no DR no período da manhã e trabalhava durante 4 horas no Senac. Eu voltei pro Senac daí como funcionário à noite, para complementar a renda, enfim, para tentar se estruturar. Vou contar essa parte aí da família mais pra frente. Mas sobre emprego foi isso. Eu trabalhei nesses 2 lugares nessa época. No DR eu fiquei 5 anos no DR, mas assim, eu sempre fui muito ativo, sempre fui muito curioso e querer conhecer o a mais. Então desde o terceiro ano, do terceiro ano trabalhando no DR, eu já estava procurando outro emprego. E surgiu uma outra passagem engraçada na minha vida. Procurando num site de vagas, tinha uma vaga lá. Você deseja trabalhar no Unibanco? Vagas para pessoa com deficiência, para trabalhar no Unibanco mais próximo da sua casa. Mandei o meu currículo lá e me chamaram para fazer entrevista. Só que a entrevista era lá em São Paulo. Eu peguei o carro e fui fazer entrevista. Chegando lá, fiz entrevista, foi tudo certinho, tudo ok. E eles me perguntaram, qual bairro você mora aqui em São Paulo? Eu falei, eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo. Quem tava me entrevistando e a psicóloga olhou um pro outro, assim, que tipo... Então, mas aqui a vaga era para um Unibanco mais perto da sua residência, aqui em São Paulo. Só que lá não especificava isso. Daí eu falei pra ela, olha, lá só falava pro Unibanco mais próximo da sua cidade, do seu bairro. Aí fui embora já, descrente que fosse dar certo.
Umas 2 semanas depois, o gerente do Unibanco aqui me ligou, me chamando para fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista e passei. Então saí dos 5 anos que eu estava no DR, fui pro Unibanco. Aí o Unibanco teve essa fusão com o Itaú. Nesse período Unibanco e Itaú eu fiquei uns 3 anos. Não é uma área que eu gostei muito, então eu pedi demissão e entrei num outro emprego, entrei na De Pascoal. Quando eu entrei na De Pascoal, eu já estava com a mentalidade de fazer concursos. E nisso passei num concurso e fui chamado para inspetor de aluno em escola estadual, só que numa outra cidade vizinha, em Angatuba. Fui para Angatuba trabalhar na escola Orestes Ores, também muito bem recebido lá, como na De Pascoal também. Até hoje tenho amigos na De Pascoal. É um lugar também fenomenal. Pessoal muito sarrista e eu sou muito brincalhão também. Enfim, aí fui pro estado, fiquei algum tempo morando nessa cidade em Angatuba. Nesse período o Vitor sofreu uma fratura aqui e eu acabei ficando pra cá e fui convidado pela diretora regional a trabalhar na diretoria de ensino, diretamente lá. Então saí de lá de Angatuba, voltei a morar em Itapetininga e trabalhar na diretoria de ensino. E fiz fazendo concurso. Aí passei nesse concurso que eu tô atual da prefeitura. Então eu fiquei mais quase um ano no estado. E daí exonerei lá e entrei na prefeitura, onde eu tô aí há quase 7 anos. Desse período de prefeitura eu fiquei 5 anos na Secretaria de Saúde, na parte de contratos. Também super tranquilo. E no final agora, o ano passado, a prefeita criou a subsecretaria a subsecretaria dos direitos da pessoa com deficiência. Não, a subsecretaria de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que é a qual eu faço parte hoje há 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses. Aí foi assim, o lugar onde eu me encontrei como pessoa com deficiência, tá? Falo pra vocês aí que foi onde realmente eu abracei a minha ideia, eu me conheci, eu conheci mais pessoas com deficiência, eu conheci mais a legislação, vi um novo mundo, ganhei um novo fôlego de mudar o que eu puder mudar para melhorar. Eu vou melhorar aqui no município onde eu moro. E sobre o canal é isso, levar informação para vocês. As informações que eu aprender lá, eu vou trazer aqui para vocês. Então é um lugar assim que tá sendo fenomenal para mim, tá demais. E foi o que a prefeita falou, que quando ela me convidou, ela falou: Alex, nada melhor vocês mostrar para o poder público quais são as dificuldades para a gente ir trabalhando e melhorando, porque vocês têm a vivência disso. Então eu quero que você faça parte dessa equipe também. E tô lá até agora e é algo que eu tô amando. É tudo para mim hoje. Então eu respiro inclusão, respiro equidade. Então, em casa eu falo sobre inclusão e equidade, no serviço eu falo sobre inclusão e equidade. Então, assim, 24 horas, o canal também é sobre isso. Foi daí que surgiu aquela vontade de mostrar e mostrar para vocês, assim, que dá para fazer, que a gente consegue viver, que nós, pessoas com deficiência, precisamos nos informar mais, precisamos cobrar mais, mas também precisamos fazer a nossa parte como cidadão, né? Que é aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, e isso é um sério problema no meio das pessoas com deficiência, para mim, no hoje. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu tinha que me adaptar à sociedade, e eu quero muito passar isso para vocês, assim, ó, essa vontade de que vocês façam isso acontecer, que vocês vão atrás do direito, que vocês façam o seu dever de ir lá abrir um protocolo de reclamação, de chegar no estabelecimento que é inacessível, buscar uma caixinha de sugestão de reclamação, deixar lá, chamar o gerente e falar: amigão, poxa, constrangimento, tal, sabe?
fazer isso daí, eu sei que é algo desconfortável, mas é algo necessário e que não é só para você. Isso daí vai acabar melhorando para mais pessoas também. Essa parte, quando eu venho falar para vocês de falar do Alex além da deficiência, é justamente isso, é mostrar a minha caminhada e mostrar a forma que eu penso hoje. Eu casei com 21 anos, fui casado durante 10 anos. Desse casamento gerou um fruto aí que é o Vitor, que tá com 14 anos, é a pessoa que pra mim assim é fenomenal. É o meu companheiro. Quando eu me separei, ele ficou um ano com a mãe e com os avós. Depois ela casou, ele veio morar comigo e tá aí até hoje. A gente morava com a minha mãe aqui na casa da minha mãe, porém a gente resolveu mudar para casa do fundo, conversamos para tentar, como é que eu posso dizer, viver algo diferente, sabe? Ter um pouco mais de responsabilidade, querendo ou não, a gente acaba, ele, a gente acaba abusando um pouco da minha mãe, entendeu? No sentido de fazer uma comida, de ser mais participativo em casa. Então, estando só eu e ele, a gente tem que fazer e ponto, entendeu? Não que ela, como é que eu posso dizer, não faça nada por nós. Ela continua fazendo muito pela gente. Ela, meu pai, fazem muito pela gente. Mas assim, agora a gente tá num canto onde a gente tem um pouco mais de responsabilidade. E eu acho isso necessário. O que eu quis é trazer mais autonomia para buscar mais autonomia pra gente. Um dos meus maiores sonhos era tirar carta. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a CNH e já comprar um carro. Foi maravilhoso. Foi o meu ir e vir facilitado. Foi muito bom, um momento muito bom, algo que eu sempre quis. Hoje faço faculdade, estou fazendo gestão pública EAD, último semestre agora. Então, mais uma, não tem mais aquela ideia de que a gente só pode fazer faculdade se tiver que presencial, é mais difícil de ir. Eu entendo que eu mesmo colocava essas barreiras, mas no hoje, para ter um nível superior, não é necessariamente estar 100% presencial. Estou fazendo agora curso aí de marketing digital. Quero conhecer um pouquinho mais desse mundo aí que eu estou me envolvendo, que é de levar conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, para levar conteúdo de qualidade para vocês, para levar assuntos realmente e saber levar de forma correta, para que vocês, para que eu seja claro, para que vocês consigam entender a mensagem que eu quero passar. Esse vídeo encerra um momento onde eu quis, desde quando eu planejei lá no início, eu queria isso, eu queria começar um canal por algumas etapas. E hoje eu termino essa etapa, que é um vídeo onde só tem a minha participação, onde eu conto a minha história de vida, um resumo da minha história de vida. Ainda vou falar um pouquinho mais, entrar mais a fundo em algumas coisas, quem sabe. Mas assim, o foco agora do canal vai mudar um pouquinho. Vou começar a trazer pessoas envolvidas com a causa. Faço parte também do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida aqui da cidade. Estou me envolvendo o máximo possível com tudo que tem a ver com as pessoas com deficiência. Mais o canal, que a ideia daí é expandir, mostrar para as pessoas, não só aqui da cidade. Eu quero muito, muito, muito mesmo que o canal chegue a várias pessoas com deficiência, aos pais, aos seus tutores, para que eles vejam até onde uma pessoa com deficiência pode ir. A gente sabe que cada caso é um caso, porém que você tenha de credibilidade, tire o seu filho ou de quem você é tutor daquela bolha, ele pode progredir sim. Então eu venho com essa ideia, mas não só para aqui Itapetininga, mas para todos aí que estejam acompanhando, que usem, que vejam esse meu relato e se sintam incentivados a tentar fazer algo, a tentar melhorar,
a procurar novos caminhos. Quero finalizar essa etapa aí, agradecer muito a todos que me acompanharam, pedir para vocês assim, de coração mesmo, me ajudem a divulgar o canal, se inscrevam, dê like, comentem, compartilhem. Eu quero muito que isso chegue ao máximo de pessoas e ver toda essa minha trajetória, que teve momentos difíceis, mas que nem por isso eu desisti. E eu tô aqui. Tenho problemas como qualquer outra pessoa tem, do dia a dia. Tenho a minha deficiência. Pra gente nunca esquecer que a deficiência que a gente tem é uma característica e nunca um limitador. Não deixe a sua deficiência limitar você de achar que você não pode ser alguém por causa da sua deficiência.